A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014. Pela emissora, depois também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu mando um abraço carinhoso, super especial ao médium Fabrício Guerra, ele da cidade de São Domingos do Prata. Estiveram conosco aqui no sábado, dia 17, na creche Sociedade Espírita Padre Antônio Vieira, em Santa Cruz, onde ele psicografou 9 cartas e a sua equipe auxiliou também no sentido de outras psicografias. Por exemplo, eu recebi uma mensagem de Amélia Rodrigues, que tanto me emocionou. Tivemos palestra com o Dr. Pedro Paulo Nabuco e depois Amanda Vale de Roque, do Bezerra de Menezes. Foi um evento maravilhoso. A equipe de trabalhadores simpaticíssimos, educados, eles gastaram 6 horas de viagem da cidade de São Domingos do Prata para estar conosco aqui em Juiz de Fora. Nós agradecemos. Que Deus nos abençoe nessa luta, nessa jornada de auxílio, de apoio às pessoas. Também me emocionei com algumas leituras de algumas cartas. Estão de todos de parabéns. Um abraço aos companheiros da cidade de São Domingos do Prata. Recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Nós estamos aqui, imbuídos desse trabalho maravilhoso que é interpretar o caminho trazido por Jesus. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que quiser o Pai será através de mim. E é isso que nós vamos fazer. Vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa hoje falando do desapego familiar. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Rádio Clube FM através do seu WhatsApp, que é 0 operadora 32 999327750. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Jesus, neste momento vem a mim. Tenho ânsia de encontrar-te nas veredas do pensamento, divisar clara a tua excelsa figura, olhando para mim, no doce e suave magnetismo do olhar, profundo que substancializa de amor os mais secretos pensamentos e desejos. Tu me entendes e o teu olhar de compreensão anula os meus sofrimentos, realiza as minhas aspirações e desperta a minha felicidade. Por isso, Jesus, procuro realizar-me atraindo-te para mim. Nesta hora, neste exato momento, penso que me envolves com a tua presença, pões a mão sobre mim e me abençoas amplamente. O meu ser, corpo, mente e alma está sendo abençoado por ti. Tua santa bênção, Jesus, significa para mim disposição para resolver problemas, alegria, otimismo, confiança em mim e em ti para sempre. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando o Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite falando do desapego familiar. Mas ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando
aqueles que estavam sentados ao seu redor: Eis, disse minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Registrado pelo evangelista Mateus, mas está também no capítulo 14, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Em correta acepção, desapego quer dizer indivíduo que desenvolveu sua capacidade de avaliar e selecionar o que pode e o que deve fazer, estruturado em seu próprio senso de autonomia. Então, agarrar-se a familiares de modo exagerado gera desajustes e doenças psicológicas das mais diversas características, desde a mais leve das inseguranças, e se deve ou não sair de casa a um passeio a sós ou uma aprovação de como sair vestido. Então, existem aquelas pessoas que estão sempre ligadas, até subordinadas às outras, que para fazer qualquer coisa depende da aprovação de outrem. Até o pânico incontrolável de tudo e de todos, levando o indivíduo ao desequilíbrio de seu desenvolvimento e maturidade emocional. Então, observe o quão é importante desapegar. Primeiro, que ninguém é de ninguém, que é dos nossos filhos. São filhos de Deus antes de ser filhos nossos, né? Então, a reencarnação leva o ser humano a exercitar a independência quando propõe que a criatura é um ser viajante e temporário entre pessoas, sexo, profissão, países, continentes ou mundos. Nós trocamos de corpos como trocamos de roupa, de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Se hoje estamos brancos, amanhã poderemos ser negros, vermelhos, amarelos, não importa, né? As classes sociais, até a sexualidade. Não obstante, ela não destrói os laços de amor verdadeiro, antes cria diversos vínculos afetivos entre as almas, que ora pais, cônjuges, filhos, amigos, retornam a habitar novamente os mesmos tetos, em épocas diversas, em posições completamente diferentes, estabelecendo na consciência uma maneira universalista de ver os relacionamentos da afeição e da simpatia, sem aprisionamentos ou dependências. Normalmente, o clã familiar são de espíritos que já vivenciaram em outras oportunidades. Normalmente, claro que tem algumas regras, tem algumas exceções, mas em um contexto geral, são espíritos que já conviveram outrora como parentes consanguíneos e retornam, né, para o mesmo clã familiar, obviamente invertendo muitas vezes os papéis. É importante compreender que mesmo em família, ninguém veio à Terra só para fazer o que queremos, para satisfazer nossos caprichos ou nos agradar, pois não devemos nos ver como devedores ou cobradores uns dos outros, mas como criaturas companheiras que viemos cumprir uma trajetória evolutiva, ora juntos, ora no mesmo séquio consanguíneo. Ora juntos porque muitas vezes temos também parentes que não são tão afins e tem aqueles membros de uma outra família que são muito afins, parecem irmãos consanguíneos, né? Existem toda essa lei aí de afinidades, enfim, de experiências já vivenciadas. Tem aqueles agregados que muitas vezes chegam à nossa família que você sente que ele faz parte realmente daquela parentela. Podemos sim oferecer aos familiares uma atmosfera de compreensão e apoio, sustentáculo e ajuda, facilitando a posição para que eles tenham por si a decisão de mudar quando e como desejarem, pois essas são atitudes possibilitadoras de relacionamentos seguros e duradouros. As pessoas têm o direito, né, de mudar de opiniões, de viver a sua vida, e a gente não tem que ficar interferindo na vida alheia, né? Você pode até dar conselhos, mostrar alguns exemplos. Agora, as pessoas quiserem fazer o que ela achar que deve, tem o livre-arbítrio. O exemplo clássico de criaturas apegadas são aquelas que foram criadas por superpais e que durante muito tempo se mantiveram subjugadas, olha só, não amadas, mas subjugadas e presas pelos fios invisíveis dessa suposta proteção, quando na realidade somente era uma forma inconsciente para suprir fatores emocionais destes mesmos adultos em desarranjo. Nós já falamos em outros programas como é difícil, né, para um filho, uma filha que fora criada assim, subjugados. Às vezes o pai consegue um patrimônio exorbitante e os filhos vão colocar tudo fora porque não aprenderam sequer
ou não tiveram a oportunidade de administrar junto ao Pai. Então não tem experiência alguma, porque eles foram tolhidos dessa liberdade. Crianças que foram educadas com as atitudes de adulto, incapazes de estabelecer limites às suas vontades e desejos, que é um problema também muito grave, comentando-as de uma forma ilimitada e sem nenhuma barreira, desenvolveram dependências patológicas, gerando progressivamente uma acentuada incapacidade de resolver seus problemas peculiares e sua identidade, as quais outros menores nessa idade mostrar-se-iam perfeitamente habilitados para encará-los e solucioná-los. Olha, é um crime o que fazem com as crianças, tirando delas, o direito de viver a sua infância. Isso é uma paz mágica, da nossa vida, talvez uma das melhores, maravilhosa, e a criança é tolhida de brincar com o coleguinha, tem que ficar em casa, e, pelo Deus do céu, que tristeza. Vamos colocá-los com problemas patológicos no futuro. Crianças que se jogam ao chão entre crises de falta de fôlego e de choro fácil, sem nenhuma razão de ser, são consideradas mimadas. Esses comportamentos são resultado de terem sido tratadas como incapazes, com atitudes infantilizadas. Quem nunca viu, essas apresentações aí dessas crianças? Às vezes, em igrejas, em festas, em reuniões de família, a criança vai, deita no chão e chora. Tudo um fingimento, ou seja, ela está precisando porque falta alguma coisa. Pessoas inseguras e insuficientemente maduras podem educar filhos da mesma maneira que foram criadas, repetindo para a sua atual família os mesmos comportamentos. Superprotetores que vivenciaram na fase infantil ou mesmo por terem tido uma enorme experiência de rejeição no lar, também adotam superproteção como uma forma de compensar tudo o que passaram e sofreram na sua infância. Só que a sua superproteção vai causar o mesmo problema no educando. Encontraremos uma das maiores instruções sobre a liberdade e o desapego nas palavras de Jesus, quando se aproveitou da circunstância em que estavam reunidas várias pessoas e lançou o ensinamento do amor sem fronteiras. Apesar de respeitar e amar profundamente sua família, exaltou o desapego familiar como sendo a meta a qual todos nós deveríamos atingir, a fim de que alcancemos os superiores princípios da fraternidade universal, aprendendo o verdadeiro sentido da liberdade integral. Claro que nós devemos amar os nossos entes queridos, convivemos ali com eles, mas sem essa coisa de ficarmos apegados 24 horas por dia. Olha, as pessoas têm a liberdade de escolhas, temos que respeitar isso. Homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto que inteligências vulgares de jovens mesmos apenas saídos da adolescência a aprendem como admirável exatidão em suas mais delicadas mudanças. Está no Evangelho, capítulo 17, o item 4, falando que na realidade são homens sensíveis todos aqueles que aprenderam a focalizar intensamente a essência das coisas. Sabem sintetizar e observar sem julgamentos prévios. Lembrar que Jesus disse, não julgueis para não ser julgados. Então, sem julgamentos prévios as ocorrências e assuntos, examinando como eles realmente são, adquirindo uma lucidez e discernimento cada vez maior das matérias ou objetos a serem observados. Então, o bom senso nos diz o seguinte, não podemos agir de supetão. As coisas acontecem e nós temos que ter a sensibilidade de analisar o fato para equilibrar nossas emoções, porque todas as vezes que a gente age de impulso, muitas vezes a gente vai se arrepender depois. Então, a sensatez nos diz que nós devemos observar sem julgar. E uma coisa que os Espíritos nos falam, que é muito importante. Vamos parar e pensar como Jesus agiria nessa situação. Porque nós somos seres que estão aqui
num planeta de provas e expiações para crescer espiritualmente. Ainda mais agora que o nosso planeta está em mudança para a regeneração, a movimentação já começou. Então cabe a nós aproveitarmos todas as oportunidades para crescermos espiritualmente. Então, se a gente seguir os caminhos traçados por Jesus, como ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou a vida, e quem quiser ao Pai será através de mim. Então, tá aí, né? O ensinamento é esse. Devemos agir sem julgar, examinar com calma a situação, ter discernimento de buscar dentro do caminho traçado por Jesus como nós devemos agir. Então, aí a gente vai ter mais oportunidade de acertos do que erros, né? Sensibilidade é patrimônio do espírito, que já atingiu um certo grau de percepção e detectação proveniente do âmago dos fatos. Então, a sensibilidade é patrimônio. Por quê? Porque se a gente já vem estudando, fazendo o que a gente está fazendo agora, estudando, conhecendo o caminho, colocando em prática, vai chegar um momento que a gente vai saber agir. Vamos ter sensibilidade para agir diante desse patrimônio deixado por Jesus. E vamos, com certeza, acertar mais do que errar. Porque nós somos afeitos a erros. Ainda estamos engateando espiritualmente. Mas, se nós já tivermos essa percepção, essa sensibilidade de agir de acordo com os ensinamentos de Jesus, nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos ajudando as outras pessoas, às vezes até de uma forma calada, sem que você esteja realmente, faça isso, faça aquilo. Mas a pessoa te observando, você fazendo aquilo que é necessário naquele momento, com sensatez, com lucidez, com a sensibilidade já aflorada, você vai ajudar as pessoas até calada, né? Faculdade esta alicerçada no senso de realidade, que tem como capacidade penetrar nas ideias novas. Todo momento nós temos ideias novas à nossa volta. Analisá-las originalmente, captá-las sutilmente como admirável eficiência e exatidão. Tudo que chega até nós temos que analisar. Lembrar que Kardec dizia, vamos usar o crivo da razão. Então, se nós temos aí esse norte, que é o caminho traçado por Jesus, nós vamos, em qualquer situação, conseguir fazer o quê? Fazer uma comparação. Em que ponto desse caminho nós estamos, como nós vamos seguir à frente, fazendo de que maneira, de que ensinamentos que nós vamos buscar para que a gente tenha essa percepção, essa sensibilidade de uma mudança para o bem. Nós temos que entender que nós estamos aqui para crescer espiritualmente, fazer a nossa reforma íntima. E aí, lembrando que quando a gente está fazendo a nossa reforma íntima, nós estamos nos amando, começando a ter a capacidade de amar o outro. Então não podemos julgar o outro e temos que ter essa percepção de ajudá-lo, ou materialmente ou moralmente. E aí nós estaremos amando esse próximo, e nesse momento estaremos amando a Deus. Lembrando que Jesus deixou bem claro para nós que a tônica do nosso amor, da nossa vida é amor. Então há criaturas, porém, que se apegam somente aos fenômenos e manifestações espetaculares do mundo espiritual. Esse tempo já passou. O tempo das mesas girantes, né, que foi para chamar a atenção, principalmente de Kardec, que tinha um objetivo, uma trajetória, trazer a doutrina que é dos espíritos, não é de Kardec. Então, as outras manifestações que ao longo de anos foram acontecendo, né, materializações e outros tipos de fenômenos, somente eles existiram para chamar a nossa atenção que tem um mundo espiritual. Então nós precisamos entender que nós temos essa missão, quando encarnados, fazer-nos crescer espiritualmente. Vamos desencarnar, mas vamos ter outra oportunidade lá na frente, que Deus não erra e não castiga e nos dá novas oportunidades de vencermos os nossos desafios. Lembrar que Deus já nos vê como seres angelicais, só está esperando que cheguemos lá. Imaturas e insensíveis, essas criaturas não compreendem as consequências éticas existentes por detrás dessas mesmas manifestações. Aquilo que eu acabei de falar. Tinha um objetivo.
E o objetivo era despertar o homem para o mundo espiritual. Mas isso aí já passou, não serve mais para nós. E muitas vezes Jesus diz, felizes os que creem sem ver, porque nós não temos que estar ligados ao fenômeno espírita. Nós já estamos em outro patamar. Sabedores dos fenômenos espíritas, vamos buscar o conhecimento. Vamos começar a nos transformar em pessoas melhores. O Chico deixava bem claro, não posso mudar meu passado. O futuro não me pertence. Mas tem o presente. O presente já diz, presente de Deus, que é o momento em que você vai poder, diante das dificuldades, colocar o Evangelho de Jesus em ação e se modificar para melhor. Aí, consequentemente, o nosso futuro será melhor. O futuro dentro dessa própria reencarnação e nas próximas, né? Não percebem os horizontes ilimitados que se descortinam com a crença da imortalidade das almas. Pois não foram tocados no coração pelo sentimento de que o universo é o lar que abriga todos nós, eternos viajantes na embarcação da vida. Aqui, nós estamos numa escola. A nossa verdadeira vida é na pátria espiritual. Então, olha que interessante que ele chama a nossa atenção. Nós somos imortais. E a doutrina espírita, ela veio matar a morte. Mostrou que a morte não existe. A partir do momento que nós fomos criados, seremos eternos. Então, com oportunidades cada vez maiores para que a gente seja tocado no coração e aproveite a reencarnação para se transformar numa pessoa melhor, né? Então é importante a gente também lembrar, só em afirmar que nós somos imortais, a doutrina espírita nos traz uma informação muito importante. Não adianta a gente buscar o suicídio porque a gente não mata o espírito. A gente mata o corpo, continua vivo, mais complicado ainda do que estava e tendo que resgatar esse ato infeliz às vezes em várias e várias reencarnações. Então, como é importante, né, conhecer, como disse João, conhecereis a verdade e essa vos libertará. Então, quando você tem o conhecimento, você já vai agir de outra forma. Então, volto a falar, muito importante estarmos estudando. Muito importante que nós e vocês, ouvintes, peguem livros, busquem conhecimento. Caso vocês leiam um livro e não entendam, perguntam a outras pessoas que possam esclarecer. Mas é necessário. Nós espíritas sabemos que todas as casas espíritas têm estudo. Aqui no Maria de Nazaré tem estudo. Aqui no Maria de Nazaré tem uma biblioteca. Vamos pedir emprestado, vamos ler, no momento que a gente não souber alguma coisa, vamos perguntar a alguém da casa. Né? A gente precisa estar aguçado para aprender. Temos que ter essa sensibilidade de entender que nós não estamos aqui a passeio nem para nos divertir só, porque Deus quer a gente feliz. Então a gente pode realmente ter momentos felizes, né, coisa e tal, mas não podemos desperdiçar o tempo. O tempo urge para nós. Nós somos trabalhadores da última hora? Somos. Mas qual é o mérito disso? Se nós já fomos chamados a tantas outras reencarnações, ou seja, tantas horas atrás, e não respondemos. Então vamos aproveitar agora. E quanto mais conhecimento a gente tiver, mais oportunidade de refazimento nós temos. Todo instante pode crescer espiritualmente, desde que a gente coloque os ensinamentos de Jesus em prática. Por não possuírem a parte essencial, não tomam consciência do fato de que existir é participar de uma constante e eterna renovação que impulsiona as criaturas ao autoaperfeiçoamento. É isso aí. Se a gente conhece, né, a doutrina espírita, entende que nós temos a oportunidade a todo instante de nos renovarmos através, vou falar de novo, através do conhecimento dos ensinos de Jesus. Então, aproveitar o tempo. Há tempo de começar, crescer, transformar e recomeçar. Um eterno reciclar de experiências e experiências. A cada reencarnação são experiências novas, profissões novas, ideias novas, né? E a gente, familiares diferentes às vezes, tudo para que a gente exercite o que é o ensinamento de Jesus. Todavia, aqueles cujo nível de maturidade foi desenvolvido se diferenciam dos outros, porque focalizam com os seus sentidos
apurados, né, as profundezas das coisas, e em muitas ocasiões eles conseguem até perceber que certas ciências são muito mais espiritualistas do que determinadas crenças ou cultos religiosos. A gente vai ficando perceptivo, sensível, vai entendendo e fazendo as diferenças das coisas, medindo a realidade, né? Ciências que transcendem a vida física pela somatória de bases universalistas, pelas quais vem no interagir das relações entre seres vivos e o ambiente, numa associação harmônica de ordem divina e de cunho fraternalista. Realmente transcendem essa vida física, nos mostram a parte espiritual e nos ajudam a fazer essas relações e ver como nós podemos agir dentro dessa nova perspectiva, desse novo conhecimento. A lei do progresso sempre nos empurra para frente, então vamos aproveitar. Que, por outro lado, certas religiões deixam muito a desejar quanto ao sentimento de fraternidade, pois esperam recompensas imediatistas e ficam presas a dogmas materialistas de infalibilidade e autoritarismo. Então, a gente lembra, Chico disse, a importância de apresentarmos nossos filhos a Deus, então a importância de nós termos contato com Deus e entender que nós não podemos mais ficar presos ao materialismo, a nossa vida é espiritual, e vamos ter a sensibilidade e a inteligência de buscar, digo de novo, o caminho de Jesus e colocar em prática. Muito bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Semelhantes ao Pai. A história é fictícia e objetiva o entretenimento virtual. Somente isso. Ela nos remete a um momento de intensa dor e destruição, e ao êxtase do amor que sobrevive ao tempo, ao sofrimento e ao afastamento. Uma mente audaciosa a criou, servindo-se da inteligência artificial. Ela não é real, mas bem pode traduzir o padecimento de muitas almas e o encanto de um reencontro. Num fictício show de talentos, apresenta-se um homem de 98 anos. Diz que se chama Haruki. Conta que ele e sua amada, Emiko, eram jovens estudantes de música em Hiroshima. No dia 6 de agosto de 1945, descreve que viu uma luz branca tão clara que pareceu ele próprio ter sido apagado e desaparecido o tempo. Lembra de abrir os olhos e não entender o que acontecera. Seria aquilo a morte? Ficou enterrado por horas. Quando foi resgatado, tinha as mãos queimadas, o olho esquerdo destruído. Foram-se os sonhos, a melodia que ele e a amiga Emiko estavam compondo. Igualmente, a chance de um amor ser declarado. Afinal, ele se dispusera a declarar-se naquele dia. Por 70 longos anos, Haruki carregou a dor da perda, a sombra de Emiko em cada nota musical silenciada. Ele acreditava que ela havia partido, vítima daquela luz branca que apagou o tempo. Emiko, por sua vez, também conviveu com a ausência, marcada pelas cicatrizes físicas e emocionais daquele dia terrível, admitindo que seu amado amigo não havia sobrevivido. No entanto, 80 anos depois, através de um grupo de apoio a sobreviventes da fatídica bomba, os dois corações se reencontraram. Marcados pela história, frente a frente, reconhecendo no olhar um do outro o mesmo drama, a mesma resiliência. Em meio à fragilidade da velhice, a música renasceu. Emiko se lembrou da melodia, da canção que estavam criando juntos, o eco de um tempo de inocência. E eles voltaram a tocar. As mãos trêmulas, talvez enferrujadas pela inatividade de décadas, mas o coração pulsando no ritmo daquela melodia juvenil. Uma tempestade musical após a seca da saudade. A voz do amor que sobreviveu à catástrofe, a emoção do reencontro na velhice, a celebração de uma melodia que resistiu ao tempo e à ausência.
A canção de dois jovens que não tiveram a chance de dizer adeus. A melodia nos fala da força da memória e da beleza de um amor que se perpetua, mesmo diante das maiores tragédias. Dois personagens criados pela mente humana. Mas quantas histórias semelhantes aconteceram e se reprisam no mundo? A chama do amor brotando, o afastamento de anos por diferentes razões, o reencontro, mesmo no findar dos anos, reativando uma chama que ficou latente no peito, aguardando. Porque o amor é assim, sobrevive à dor, ao tempo, às tragédias, à morte. Se o reencontro não se der sobre a terra, se concretizará na imortalidade. Porque o mais extraordinário dom com que a divindade nos brindou se chama imortalidade. Isso nos identifica como filhos de um Deus eterno, que nos criou semelhantes a Ele, imortais. Pensemos nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, finalizando o nosso trabalho da noite, agradecidos estamos pela oportunidade grandiosa. Fazemos parte de sua seara, Senhor, divulgando sua sábia doutrina, consolando os corações, sintonizados com a nossa emissora, com o YouTube. Pedimos bênçãos para eles, para nós aqui no programa e todo o nosso imenso Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo. Precisamos vivenciar de fato os seus ensinamentos, Senhor. E que Deus nos abençoe. Minha querida irmã Isa Rita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Agradecidos estamos por estar aqui, fazendo esse importante papel de estudo. Estudar o Evangelho de Jesus. E vamos pedir a Deus que abençoe a todos nós hoje e sempre. Uma boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior. Nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para